Olá, amigos! Hoje é dia 3 de junho de 2025 e você está no LeiteCast RP, o podcast do interior paulista. Estamos em São José do Rio Preto. Noroeste paulista é muito quente, mas hoje está bem fresquinho, está gostoso da gente fazer o podcast. E vamos começar mais um podcast. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios amigos do Instituto dos Cegos da cidade, aqui de São José do Rio Preto. Sejam muito bem-vindas, Mara Mota, que é assistente de gestão do Instituto, e a aluna Maria da Graça Aristóteles. É isso mesmo, Mara? Falei certinho? Falou certinho. E aí, Graça, tudo bem? Como que você está? Eu estou bem, Ah, só que o meu nome é Aristóteles. falei Aristóteles. Então tá certo. Então vou repetir, ó. Maria da Graça Aristóteles. Aí, Agora sim. Então beleza. E hoje, pessoal, nós vamos falar o nosso tema. O que é o nosso tema, tá? Além do olhar. Nós vamos falar, é claro, de pessoas que têm essa deficiência visual. Porém, são muito ativos e fiquem tranquilos, não se perdem na cidade. Eu vou até contar uma historinha. Tamara, antes de começarmos, eu gostaria, de contar essa pequena história que motivou todo esse podcast. Eu estava ali no centro da cidade e perto da rodoviária. E eu encontrei ali um pessoal conversando com um cego, e ele estava perguntando, onde que é certo lugar? Ele queria pegar o ônibus, ele queria saber onde que era a estação ali onde pega o ônibus. Aí eu vi o menino falar assim, é para a esquerda aqui. Aí ele já falou assim para ele, então ótimo, é para a esquerda, então tranquilo. Aí o rapaz foi explicar outras coisas. Ele falou, não, agora tá sossegado, agora eu chego onde que eu quero chegar. Eu fiquei olhando aquilo ali, Mara, e eu fiquei, assim, tão contente, alegre, de saber que as pessoas que têm a deficiência visual, eles são praticamente independentes e não precisam de, assim, poucas coisas, de outras pessoas. É claro que todos nós precisamos de ajuda de alguém, não é verdade, Graça? Com certeza. Nós precisamos de ajuda, todos nós. Né? Mas eu vi aquele rapaz ali com uma destreza, com uma capacidade de se locomover. Uma felicidade, né? E uma Que felicidade. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Então, conforme eu estava falando, aí eu fui buscar informações. Buscar pessoas que têm essas informações que eu precisava. Me falaram, dá uma olhada lá no Instituto dos Cegos, no site deles. Aí eu olhei, aí acabei entrando em contato contigo, Eu fui lá, visitei, fizemos uma visita e você me recebeu muito bem lá, agradeço. Você, também o diretor lá, o Romiro Pedro da Silva, eles me receberam, nós fizemos uma pequena reunião ali. Para começar, Mara, eu gostaria que você contasse um pouco do Instituto, essas peculiaridades do Instituto, tá bom? Bom, o Instituto hoje o Instituto tem 77 anos, Mas vou contar um pouquinho da nossa história. Isso. Nós começamos lá era no centro, Graça? No centro aqui da cidade. Era um asilo, por incrível que pareça, o Instituto, ele começou como um asilo, tínhamos pouquíssimos usuários, vamos te dizer assim, e aí o Instituto, na verdade, quando foi fundado, era assim, meu parente ficou deficiente, vou deixar ele lá, tipo um descarte, sabe? Sim. E foi isso, aí com vários grupos, de pessoas, fundaram, o Instituto. O Instituto foi asilo, e foi crescendo, e depois ficou instituição, E aí depois fomos escola, a gente ficou muitos anos como escola mesmo, aí mudamos aqui perto do Rio Preto Shopping, perto do HB, perdão, isso, perto do HB, nós mudamos aqui perto do HB, e ficamos uma instituição e escola. Aí tá, o Instituto crescendo, aí veio a lei da inclusão,
que o aluno deficiente, né, qualquer deficiente tinha que estar em escola, ele tinha que estar incluso. E aí a gente não conseguiu manter nossas metas, aí não somos mais escolas, mas hoje aí nós ficamos agora um centro de reabilitação visual, né? Então a nossa missão e a nossa visão é reabilitar esse deficiente visual, né? Habilitar e reabilitar. Então, o Instituto, como eu disse, hoje nós temos 77 anos de história, de muita experiência, né? Hoje o Instituto atende 103 municípios entre Rio Preto e região, e o nosso público é de 0 até a melhor idade, vamos te dizer assim, né? Então, nós atendemos de 0 até a melhor idade, a gente tem toda a parte de oficina, nós temos toda a parte de escola também. Então, hoje nós atendemos todo esse público com a deficiência visual. Ah, tá. Quer dizer, então não tem uma idade específica. Não. Nasceu, já diagnosticou que é deficiente Sim. visual, Hum. já é encaminhado para o instituto. E lá, Mara, como que é esse primeiro contato do futuro aluno com o instituto? Como que é a mãe, o pai, como que elas têm que chegar até o instituto para matricular esse aluno? Hoje nós temos, né, que é porta, nós falamos, né, nossa porta de entrada é via SUS, né? Então, a partir do momento que esse usuário, criança, adolescente ou mesmo adulto, foi diagnosticado com a deficiência visual, ele precisa de ser regulado, né? Como que nós temos parceria com o SUS, ele precisa ter uma regulação. Quem faz essa regulação é o postinho, via postinho. Então, ele chega, vai até o postinho, pede essa regulação. Essa regulação, eles vão para outros setores, é regulada essa ficha, aí ele volta para o instituto e aí é feita uma triagem. E aí, na triagem, a gente vai ver a necessidade desse aluno, né? Às vezes, esse aluno, ele chega não com só a deficiência visual, mas ele chega com uma outra deficiência, né? Então, ele vem com uma outra comorbidade junto, né, com essa deficiência. E aí é feito toda uma triagem e vamos ver a necessidade desse aluno lá no instituto. Aí lá tem várias atividades para atendimento de criança, a gente tem orientação e mobilidade, aí vem a parte da educação, né, que a gente tem parceria com a Secretaria da Educação, que tem a parte pedagógico, todo o setor pedagógico, né, de ampliação de material. Aí depois nós vemos a parte com os adultos, que é o centro-dia, né, que tem artesanato, informática, então tem bastante recurso para eles. Ah, tá. Então chegou lá, vai fazer a matrícula através do SUS, mas pode ser por outras vias também. Pode, mas essa guia ela tem que ser regulada. Ah, tá. Essa guia ela tem que estar regulada, ela tem que estar autorizada Sim. para nós atender. Como que eu disse lá, né, que a gente atendemos 103 municípios, né? Então, através desses 103 municípios, o SUS, pela parceria do SUS, aí ela tem que estar regulada para a gente atender. Ah, tá. Ô, Graça, e como que você chegou até o instituto? Como que foi, assim, o seu caminho para você chegar? Não, eu vou procurar o instituto. Então, eu fui assim, sabe, o Flávio. E eu, lá no ano de 1995, Hum. eu tive esse agravamento, né, do problema da minha visão. Eu tive uma degeneração na mácula, e aí foi uma coisa assim, de um ano para outro, praticamente, essa mácula foi totalmente degenerada, e eu dirigi um carro, eu passei a ser dirigido por uma varetinha, Ah, assim, é? né? Então foi um momento muito difícil, mas dificílimo da minha vida, que eu trabalhava, nessa época eu tinha até tinha uma microempresa, eu era representante comercial, Sim. eu tinha um escritório ali no
no edifício Rui Barbosa, ali na Praça Afonso Pena. Sim. Então eu estava no auge da minha carreira profissional, né, cheia de tinha passado por Projetos. projetos, tinha passado por uma turbulência, né, que foi o plano do Collor. Ixi, meu Eu pai que sobrevivi àquilo, meu, hein? meu pai que teve trauma desse plano Collor e que ele pegou um Eu dinheirinho do meu também. pai. Eu também. Na época, eu tinha vindo de São Paulo, Hum, eu tinha sido promovido, eu trabalhava numa empresa lá de cosmética, eu tinha sido promovida e hum, fui, eh, eu vim cheia de esperança, né, e estava indo muito bem. sim. Aí eu tive essa surpresa aí do plano Collor, Hã, e eu até, Mara, eu atribuo que aquele choque que eu tive, aquela reviravolta, e que acelerou esse problema visual. Eu creio Hum. que ajudou, né? sim. Porque aí isso foi em 92. Aí de 92, né? 92, 93. Aí eu fui piorando a visão, né? Fui piorando. Hum, E aí, quando foi em 95, de 95 para 96, como eu estou dizendo para você, o caso de dirigir me traumatizou muito, porque eu sim. cheguei no médico, né, o doutor Alexandre Cury, na época, Hã, ele disse para mim: "Olha, eu vou ter que tomar tua carteira, né, de habilitação. TNH. Eu vou ter que te tomar, porque você está correndo risco Hum. e correndo risco para outras pessoas também, né". Hum, E foi aí que eu cheguei à conclusão que já não estava enxergando mais, até então eu não aceitava. hum. E aí ele mesmo, né, doutor Alexandre, depois passei por outros médicos aí, eu estou citando o nome, nem sei se pode, mas Sim, pode, né. não, pode. Os médicos não tem problema. E aí eles me orientaram a ir na instituição dos cegos, porque eu não queria aceitar, né. Foi um Uhum. momento muito difícil, eu estava cheia de planos, cheia de vontade de reerguer daquele choque que eu tinha passado há 1 ano, 2 anos atrás. E aí eu fui para a instituição Hum, na intenção de recuperar a visão, né. sim. E aí eles me indicaram, né, essa instituição, na época era ali, Mara, não era asilo, mas já era ali no Já era no instituto. não, já era um instituto, ali perto do HB. Isso. E aí, Flávio, Hum, lá eu cheguei achando que eu ia recuperar a visão, né. sim. Mas, infelizmente, a doença foi se agravando, né, foi se agravando, e eu fui sentindo mais a necessidade de estar naquela instituição. E fui muito bem acolhida, né, na época eu cheguei, assim, arrasada, Que é o muito. luto, né? A gente tem Sim. muito essa parte de luto, de É, aceitação, e a questão Luto. de luto mesmo, de luto, morte, luto, né? que a Sim. gente Então, assim, porque assim, quando você fala assim, nossa, perdi a visão, eu acho que qualquer outra deficiência, mas eu acho que o mundo hoje é muito visual, né? é, O mundo hoje é muito visual, e nós hoje é muito assim, nossa, aqui você tá vendo, sabe assim? Então, assim, eu acho que a deficiência visual, eu acho que ela acaba sendo um pouco mais pior por causa disso mesmo. Imagina ela, que tinha uma vida é, ativa, é, Sim. né, dirigia, que muitos relatam, chegam lá para a nossa instituição, é isso, vai até o instituto pensando que vai enxergar, Sim. entendeu? é, sim, Tem, que nem prótese, prótese também, nós colocamos próteses oculares, né, e aí eles pensam que vai colocar prótese que vai enxergar. é, Então, assim, não é isso, a prótese é questão de estética, questão de todo um processo. E o instituto, a questão do luto, né, é, depois volto na Graça falando, a questão, a hora que você chega, é isso, o instituto é questão disso, de habilitar e reabilitar, de mostrar para a sociedade, igual essa pessoa que você viu no centro, né, pegando um Hum, ônibus, enfim, querendo chegar, autônomo. é autônomo, é a sua independência, né? Hum, Então, o instituto é isso. Então, o que que a gente tem um maior trabalho hoje é o deficiente visual aceitar, ou a própria família, e ele chegar até no instituto. Porque, assim, depois que ele chega do instituto, muda da água para o vinho, né, com Graça? certeza. Muda da água para o vinho, porque realmente, ó, eu não vou enxergar, porque o mundo é muito visual, eu não vou dirigir, eu não vou ser mais feliz, eu não vou ver mais as coisas, eu não vou sair, eu não vou ter uma vida social, mas não. Lá o instituto, ele é para isso. Agora a Graça acaba hum, de contar um pouco mais. É isso, a gente mostra que tem vida sim, que tem vida sim. social sim, que eles têm que sair, e enfim, vai. Ô, Graça, E mas assim, com quantos anos você estava lá em 95? no 42 Estava anos. com 42 É. anos.
Tá. Começou a agravar-se aos 40 anos, mais ou menos. Eu já tive dificuldade, assim, para dirigir, Sim. algumas coisas, só que a gente não aceita, né? Quando a gente está perdendo, a gente nunca acha que eu. Quantas vezes eu batia o rosto nessas. Cheira. Não, na parede de vidro. Eu lembro como hoje no tempo da Telesp ali, Uhum. tinha aquelas gabines. Eu sou antiga, né? Então as minhas histórias, sei lá de trás. Ah, tá. E aí eu entrava ali tinha aquelas cabines, e as repartições era tudo de vidro. Eu bati ali, uma vez eu bati, quase derrubei o vidro, fez um caroço na minha testa. E aquilo para mim, meu Deus, eu queria mais morrer, entendeu? É uma Sim. tristeza. É o que ela tá falando. A gente é um período assim que você tem mais desejo de morrer do que de viver, né? Sim. E o instituto, ele incumbe de dar essa esperança para gente. No meu caso, lá, 28 anos atrás, Hum. eu cheguei assim. Naquela época eu parecia ser mais velha do que sou hoje, né? Segundo o Sim. pessoal fala, né? Uhum. E aí lá eu tive um acompanhamento, né, de reabilitação, né? Que é andar, aceitar a bengala, que é muito difícil a Sim. gente aceitar a bengala, andar na rua de bengala. Hum. É um acompanhamento com a psicóloga, é acompanhamento com a assistente social, a terapeuta ocupacional. Então eles cuidam da gente assim, holisticamente, cuida da Uhum. cabeça aos pés, né? Então isso daí, com o tempo, você vai adquirindo a sua autonomia, como você viu essa pessoa aí, né? Por Experiência, essa né? experiência. Hum. E assim, eu falo assim, hoje eu falo da instituição que eu passei por esse período, era só o asilo que não, mas era na época da escola, né? Eu passei por toda essa transição, inclusive a mudança de prédio, né? Isso. Sim. E assim, a gente teve tantos funcionários, né, que já passaram por lá, e eu sou muito grata pelo o instituto, por existir o Instituto dos Cegos, porque não são todas as cidades que existem, né? Então, eu Então não nós temos sabia esse que tinha. privilégio, né? Eu não sabia, Mara, que tinha em outras cidades. Tem, E é uma tem. extensão do. Não, do Instituto não. 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 Ah, É diferente. O Instituto diferente. só tem aqui em Rio Preto. E assim, Hum. tem várias instituições fora que Associações, né? isso. Vamos supor, Votuporanga, Catanduva, sabe, mais próximo, Fernandópolis, eles querem quê? Porque eu falo assim, o Instituto tem um atendimento diferenciado, porque assim, maioria, não falando das instituições, né? Mas assim, nós atendemos, igual que a Graça falou, a gente pega em todos os detalhes. Então, a gente tem a psicóloga, né? Então, a gente tem uma oficina de música, Isso. aí nós temos uma oficina de orientação e mobilidade, uma oficina de informática, um grupo de leitura, um grupo de canto, sabe assim? Então, assim, é a Uma casa diversidade deles. de atividades, É né? uma Não é só interação muito isso. grande lá, né? Não é só ir lá, eu só vou lá aprender a andar de bengala e pronto. Não, você vai lá aprender, tem as Braille, né? vivências, Que é a isso, tem o leitura braille. nossa, né? Se socializar Isso. nessa categoria aí de pessoas que não enxergam, Isso. né? E mostrar eles para a sociedade. Sim. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, assim, todos os eventos nós levamos eles. Ah, tem um evento, tem um congresso, tem uma palestra. Vamos levar os nossos deficientes visuais. Ô, Graça, me conta aí essa viagem que você foi indicada para fazer. Pode contar ou não? Pode. Pode. Fala pra gente dessa viagem aí que você vai fazer. Então, eu fui convidada pela instituição, né, a qual eu nunca canso de agradecer. Eu sou muito grata, porque hoje, o Flávio, eu sou uma pessoa assim, eu me considero uma pessoa totalmente reabilitada, viu? Porque eu subo e desço, ando de ônibus. A minha condução é ônibus, você entendeu? Circular. E às vezes as pessoas falam, puxa vida, mas ela é cega, mas ela anda pra caramba. Eu vejo ela direto aí na rua. Aham. Bate perna. Bate perna. E eu fico muito feliz, porque durante os 3 primeiros anos, eu não queria nem sair de casa. Eu ficava lá enclausurada lá, não queria nem sair. E hoje eu não aguento ficar em casa, né? Uhum. Eu É o contrário É o agora. contrário.
E eu agradeço muito, eu agradeço a instituição, por isso que eu falo, assim, sempre que eu vejo alguém com dificuldade visual, eu indico a instituição. É como a Mara disse, porque lá eles trabalham a autoestima, né? Sim. Porque nós temos os sentidos e é como a Mara disse, o visual é um dos que é mais utilizado, né? E eles mostram para a gente que os outros sentidos têm o valor tanto quanto Visual. o visual. Nós podemos fazer muitas coisas sem o visual. Lá para você ver, nós temos uma sala de informática lá, Hum. que os ceguinhos, a gente fala ceguinhos num bom sentido, né? Eles fazem tudo, inclusive esse trabalho seu aí, nós temos cegos que fazem esse trabalho que você está fazendo, Olha. entendeu? É. Então, eu não tenho essa habilidade, porque a minha geração é outra, né? Então, a minha geração já tem um pouco mais de dificuldade, mas nós temos pessoas lá, né, Mara? Sim, E elas são muito, assim, muito. graças ao quê? Graças à estrutura que o Instituto dá, E que entendeu? isso- Ele capacita as pessoas, E hoje entendeu? também a informática, né? O mundo é muito informática, né? É. É muito as tecnologias que nós falamos, né? É muito. Então, assim, eles querem mais e mais aprender a entrar no aplicativo, eles querem mais e mais aprender a mexer no celular, né? Até o Braille que a Graça comentou. Eles não querem muito Braille, porque hoje é muito mais fácil eu pegar um celular e ele ler, né? Um celular, um aplicativo, ou um aparelho ali que eu coloco um livro, ele bate foto do livro e depois o próprio aparelho lê para mim aquele livro, hoje é muito mais fácil. Então, assim, o deficiente visual hoje, ele consegue fazer muita Sim. coisa. E é isso que é a nossa luta, porque assim, fala assim, vai ficar deficiente. E assim, às vezes a gente briga até com a família por causa disso, porque o deficiente, ele tem o potencial, ele é capaz, mas a família fala assim, coitadinho, tá cego, deixa ele quietinho dentro de casa, igual que a Graça estava falando, né? Não, ele tem que sair, ele tem que andar de bengala, né? Mas assim, tem o deficiente visuais, vários tipos, né? Porque assim, tem outras com outras comorbidades junto também, igual que eu falei no começo, né? Então, às vezes, não é. Lógico, a hora que ele chega no instituto, nós apresentamos a bengala para ele, porque é o recurso maior dele hoje, né? Mas às vezes a bengala ele não vai se adaptar, É difícil a aceitação da né? bengala. A questão de pegar um ônibus também, todos são capazes, mas não são todos também que conseguem, né? Então, o Instituto, ele está aqui para isso, né? Para mostrar para a família e para mostrar para esse usuário que ele é capaz e que só porque, igual que muitos falam, né? Eu só perdi a visão. Não tenho Sim. mais nada, eu só sou cego, né? Só deficiente visual. O resto eu consigo fazer muita coisa. E a questão do sentido, né? É isso. Então, ele só perdeu a visão, mas ele tem o paladar, o olfato, a audição é muito mais aguçada, né? O deficiente visual, ele tem que estar com a audição muito mais a questão de atravessar uma rua, né? De barulho, tudo isso. Então, lá no Instituto, nós trabalhamos tudo esse sentido com eles também. Ô, Graça, me explica, você estava falando do seu dia a dia. Como que é o seu dia a dia? Você mora com quem? Você poderia falar? Quer falar? Assim, da família. Nós estamos falando da família. Não, Conta pra gente aí. eu brinco com o pessoal que minha vida é um livro aberto. Hoje eu moro sozinha, né? Olha. Quando eu perdi a visão, eu tinha uma irmã que morava comigo, mas depois nós separamos a casa e hoje, infelizmente, ela não está mais no Sim. nosso meio. Ah. E eu sou viúva também, né? Eu brinco assim, quando a gente perde a visão, Flávio, a gente perde um monte de coisa. Essa fala minha eu falo sempre, né? Em quase todas as oportunidades eu falo. A gente perde um monte de coisa. Eu perdi até o marido. Quando eu perdi a visão. Olha. E isso daí acontece bastante. Só pegando um gancho aí, porque assim, realmente, tem vários alunos lá, não vários, mas assim, enxerga, tem a vida ativa normal, perdeu a visão, é casamento, né? É família que não aceita, aí vai morar sozinho, né? Então, assim, além da deficiência, aí ele não tem esse apoio da família, ou da esposa, ou dos próprios filhos também. Então, E a gente...
Pode falar, Cortando. Graça, pode falar, Graça. E a gente é assim, é, eu falo, é, de todas as percas, Flávia, a pior que eu sempre senti é, é a gente perder a credibilidade, pessoas não crer que é capaz, entendeu? Precisa de você provar e provar e provar Uhum. que você é capaz. Então, eu hoje moro sozinho, como você havia perguntado, hoje eu moro sozinha. Eu há Sim. muitos anos que eu estou sozinha, moro na minha casinha, eu faço de tudo. A minha casa, assim, óbvio que tem alguma coisa que a gente precisa de ajuda, assim como vocês que enxergam Aham. precisam também, Sim, né? todos nós. Sim. Mas o básico eu faço tudo. E eu brinco, eu faço a minha comida, eu faço bolo e tem gente que tem coragem de comer da minha comida. Ah, mas tenho Entendeu? certeza que sai bem temperadinho, hein? Ah, é feito com amor, isso que é Feito mais com muito amor. importante. E vou falar uma coisa para você, às vezes quando nós perdemos a visão, Hum. porque tem pessoas que já nasceram igual o Zé Roberto, por exemplo, né? Eles não tiveram esse privilégio de ver a luz do dia. Agora, a gente que já enxergou, que já teve uma vida praticamente normal, como todos, Sim. e depois você vem perder, você passa a ser mais cuidadoso com as coisas. Você Ah, vê, às vezes, sim, nós mulheres, a lida da casa, você vê lava uma louça, você vê se ela tá limpa, não passar a mão, entendeu? Você passa a mão, você vê se ela tá limpa realmente ou se tá meio gorduroso, não entendeu? Uhum. Então a gente fica muito mais detalhista com a higiene do corpo, por exemplo. Às vezes o cabelo não tá tão bem arrumadinho, né? Mas limpo tá, isso eu garanto para sim. Aí vocês, né? sim. Então a gente passa a ser assim, a gente passa a ser mais exigente. Isso a gente está assim, não estou generalizando, porque às vezes tem alguns, né, Mara, que Sim. mas uma maioria. Às vezes a pessoa tá naquele processo de aprendizado também, Exatamente, então né? fica... Ô, Graça, a pessoa, essa experiência que você tem lá do instituto, a pessoa que nasce cega, que nem você falou, que ela não viu a luz do sol, qual que é a diferença da pessoa que nasce cega para a pessoa que fica cega depois? Porque você tá lá, você consegue sentir, absorver isso aí. Como que pode explicar uma situação dessa aí? É assim, Flávio, olha, eu, né, é como tenho, as meninas lá dizem, né, tem a cegueira de nascença e a cegueira adquirida, né? Então, no meu caso, o meu problema eu já nasci, só que desenvolveu com o tempo, né? Já tinha 40 e Ah, poucos anos. Então, é assim, eu que já enxerguei, então eu sei o que é um buraco. sim. Eu sei o que na calçada que tem aquela boca de lobo. Eu sei o que é isso. Sim. Eu sei o que é preto, o que é branco. E, Hã. embora as que hoje tem muitas cores que eu não conheço, umas cores novas que tem aí, né? Mas pelo menos você fala é um vestido preto. Eu sei o que que é preto, um vestido azul. Eu sei o que eu me lembro do azul. Então, eu acho que a diferença é essa, né? E o que já nasceu cego, ele faz uma ideia, o que é preto, o que é um azul, o que é um vermelho, mas nós não, nós sabemos o que é um vermelho, nós lembramos, na nossa mente está registrado lá, né? Sim. A cor vermelha. Então, para nós, é muito mais difícil a gente aceitar determinadas coisas do que a pessoa que já nasceu cega. Porque eu, por exemplo, eu fui alfabetizado aprendendo a fazer o Azinho redondinho e puxar uma perninha, né? Hã. O cego, ele que já nasceu, ele aprendeu que o A é uma bolinha, ele passa o dedo, é um pontinho, entendeu? Uau. Então, no meu caso, eu vou ter o processo de apagar tudo que eu já aprendi para aprender outro. Então, se Sim. torna mais difícil, entendeu? Então, é como eu estava falando do buraco. Eu sei o perigo que tem um buraco, porque eu sei o que que é um buraco, eu sei o que. O cego não, ele nunca viu um buraco, Ele não tem a noção, noção né? do que é um O buraco. perigo. Não tem, né? Sim. Então, o processo da nós que já enxergamos é mais difícil, as meninas que trabalham conosco lá sabem disso, porque você tem que
apagar tudo que você já foi e recomeçar. E isso atrapalha muito, né, esse Exatamente. processo, porque assim, é diferente você chegar com uma criança, por exemplo, um adulto, que já enxergou, você passa todo o processo, porque assim, ele não vai aceitar, aí ele vai começar a lembrar como ele fazia antes, quando Isso. enxergava, aí ele tem que parar com aquelas manias e trazer para a própria É. realidade dele, né? Aí agora, quem nunca enxergou, é muito mais fácil, É. né? Então, Sabe igual que que é a Graça aquilo, falou, né? é aquilo. Para ele, o mundo dele é isso, né? É. Aí muita gente pergunta também, mas como que vocês trabalham cores, né, com as pessoas que não enxergou? A gente vai fazendo, vai fazendo comparação. Então, o vermelho significa amor, é quente, é um coração, sabe? Aí nós vamos trabalhando isso para eles terem noção do sentido das cores, né? Do sentido de como é, né? Cada coisa ali. Mas para quem ficou é muito mais Mais difícil. difícil, É aceitação. muito mais né? difícil. E assim, sabe, nós adultos, você sabe que quando criança é tudo fácil, a gente aprende as coisas fácil, né? A gente capta no instante. Agora, nós adultos, Hum. principalmente depois dos 40, Uns 40. 50 anos, é tudo muito mais difícil você Aham. aprender e aceitar, né? Sim. Eu, há 30 anos que eu tive que agravou-se a minha visão, muitas coisas melhoraram, entendeu? Muitas coisas melhoraram. Ah, tá. Porque na época, o Flávio, a sociedade não nos viam como vê hoje. Há 20, 30 anos atrás, jamais eu teria uma oportunidade de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Que não Entendeu? acreditava no seu potencial, A gente não. de tudo, né? Exato. Porque a gente não tinha oportunidade nem sequer de falar. Sim. Entendeu? E isso é a sociedade. Inclusive, eu tenho uma letrinha assim que eu fiz, né? Que a Marta falou que eu gosto de música. Uma letra de música. Que eu falo que se a sociedade deixar, nós vamos longe. Você entendeu? Só que a sociedade, hoje não. Hoje nós temos leis. As pessoas, elas cumprem leis. Mas deixar essa lei funcionar como precisa ser, E ainda às vezes estamos na luta. E às vezes a lei atrapalha também, né, Graça? A lei atrapalha. Porque nós uns anos atrás, nós, como a Mara está falando, eles impunham, olha, é isso aqui que é para o cego, é isso aqui. Nós não tínhamos o direito de falar, De escolher, não, né? Disso é legal, isso aqui é melhor né? para nós, não, né? Hoje nós temos na cidade, não sei se eu estou adiantando alguma coisa aí. Não, pode falar. Eu vou perguntar. Eu queria perguntar para você, ô Graça, Pode se perguntar. a cidade está preparada para o pessoal que tem a dificuldade, o cego, você entendeu? A nossa cidade, Graça, está preparada para dar um apoio pro pessoal cego? Então, olha, em relação, como eu estava dizendo, há uns anos atrás, sim. Porque hoje, é o que eu estou dizendo, hoje nós, assim, ainda limitado, ainda assim, vagarosamente, mas nós ainda temos a oportunidade de falar, nós ainda podemos falar, reivindicar alguma coisa. Sim. E às vezes a gente pode reivindicar algo melhor, mas nós já temos muita coisa que já melhorou, já é né? avanço. Você Tem entendeu? uma comunidade dos cegos? Vocês têm uma comunidade? Não, hoje a comunidade que nós temos é lá na instituição. É o instituto. Mas sempre nós reunimos, inclusive agora nós estamos vendo um pessoalzinho aí que nós vamos fazer. Não sei nem se a Mara está sabendo. E nós vamos lá na Câmara reivindicar a linha de ônibus, para que o ônibus passe mais próximo da nossa instituição. Porque hoje nós temos uma empresa de ônibus que ela disponibiliza para nós 2 horários de manhã e 2 à tarde, que passa dois no almoço e 2 à tarde, né? Que passa na nossa instituição. Sendo que nós precisamos dessa condução o dia todo, inclusive lá, como a Mara disse, né, Mara? Nós temos
atendimento pelo SUS, né? E Isso, outras pessoas utilizam a nossa utiliza também. Quer dizer, vocês precisam de ônibus lá a cada Porque assim, 30 minutos, vamos supor, 1 hora passa ônibus porque lá. assim, eles têm várias atividades, então eles vêm, vamos supor, só no período da manhã, Hum. ou às vezes eles vêm só no período da tarde. E assim, É. o ônibus, o ponto mais próximo é o Rio Preto Shopping, né? Sim. E para eles, assim, é um pouco longe o caminho ali, né? É meio complicado, tal. Mas se tivesse um ônibus realmente que parasse na frente da instituição, seria bem melhor, né, Graça? E nós somos organizando para nós ir lá pedir. Porque essa é uma oportunidade que nós estamos tendo hoje. Mas uns tempos atrás nós não Não tinha essa tinha. oportunidade, Não, né? então vamos fazer um pedido agora, tá bom? Tenho certeza que tem vereadores que irão assistir o nosso podcast, não é verdade? Até mesmo nosso prefeito, Coronel Fábio, que é uma pessoa muito alinhada com o social da nossa cidade, não é verdade? Eu o conheço bem, porque ele foi meu comandante na Polícia Militar. E ele é uma pessoa que eu tenho certeza que ele vai poder ajudar nesse sentido aí. Vamos esperar, né? Mas, Graça, eu vou deixar para você fazer o pedido. Faz o pedido aí. Aproveita agora. Então, o pedido que nós estamos fazendo, inclusive nós estamos com um grupinho de pessoas lá, e a gente pretende ir até lá falar com alguém lá na Câmara. E é assim, porque nós temos o Rio Preto Shopping, o ônibus que faz essa linha, e ele sobe a Faria Lima, faz aquele contorno lá na rotatória e volta, né? Tem um ponto em frente ao shopping. Então, o que nós vamos reivindicar? Estamos reivindicando, estamos, né, aproveitando essa oportunidade. Porque, assim, quando a gente reivindica alguma coisa, pede alguma coisa, a gente tem que dar uma sugestão também, não é? Então, o que nós estamos pedindo? Que essa linha do shopping, ela vem até ali a José Chagas, aí ela vira ali e sobe a Raul de Carvalho. Ali, em frente ao Instituto, tem não precisa de passar em frente, mas se ela sobe ali, Mara, ela tem um ponto ali naquela faixa, naquela lombada. Se ele coloca um ponto ali, coloca um sinalzinho de alerta ali, pronto, está resolvido o problema, porque nós só atravessa, já está no Instituto. Atravessa a rua, já está no Instituto. Então, isso não vai custar nada, só vai mudar uma quadra o itinerário do shopping. Ele vai passar o contrário. Não vê, aí, olha, Tanto que ele... e para os usuários do shopping, vai ficar mais viável, porque eles vão ter a opção de descer ali no boliche, na José Chagas, aí ele sobe a Raul, deixa a gente ali no Instituto. E depois desce do outro lado. E vai ter a opção de entrar na porta de entrada do shopping, né? Faz Então, contorno. no vez dele subir a Faria reto, ele sobe por trás, né? Legal. Então, isso é uma reivindicação que nós fazemos e que não vai custar nada, né? Porque se a gente for pedir um piso tátil para vir lá na José Munia, já vai ficar mais difícil, porque já tem custo, né? Mas eu tenho certeza que algum vereador vai chegar aos ouvidos aí de um vereador, ou até mesmo do nosso prefeito, o Coronel Fábio, ou de alguém que possa ajudá-los também nessa luta aí. Mas eu tenho certeza que esse podcast vai chegar para quem precisa. Eu tenho certeza que vocês vão ter ônibus ali com mais horários, não é verdade? Só tem 2 de manhã e 2 da 2 tarde. da tarde. 2 de manhã, 2 na volta, Na hora do no almoço almoço e e depois 2 à tarde. Ah, não. Então vamos agilizar isso aí. E no Mais na Cidade Preparada, hoje é o que eu falo, nós estamos reivindicando, mas nós temos que agradecer também. Nós temos muitas benfeitorias. Hoje nós temos nos corredores central da nossa cidade, nós temos o piso tátil. Nós temos hoje em quase todos os estabelecimentos comercial, públicos, nós temos as rampas, nós temos os corrimãos, e assim,
Eu falo, precisa muita coisa melhorar, mas nós não podemos esquecer que já estão fazendo, estão Tá nos melhorando, né? ouvindo, Sim. estão dando essa oportunidade, né? Como hoje, né, Mara, nós estamos aqui Tá falando, falando, né? Isso mesmo. e a instituição dos cegos nos dá essa abertura, né? Sim. E como você perguntou, né, da viagem que nós vamos fazer, né? Eu creio que nós vamos também aprender muita coisa lá e trazer sugestões, porque não adianta nós só pedir, nós temos que dar sugestões e contribuir, colaborar. Isso daí para que aconteça. Ah, legal. Vai melhorando mais e mais, né? Mais e mais. Legal. Eu tenho certeza que vai dar certo essa reivindicação aí. Vamos esperar. É. Ô, Mara, vamos voltar a falar do Instituto. Daqui a pouco a gente já pergunta mais algumas coisinhas pra da graça. graça. Vamos Eu devagar. falo muito, Olha, você não, percebeu, bom, né? Bom, foi bom. Mara, o Instituto, a gente sabe, vivemos num mundo de finanças, não é verdade? Como que o Instituto, ele arrecada dinheiro para fazer uma coisa? Sabemos que tem vários computadores, a própria estrutura é muito grande, tem que ter, eu vi lá que tem carro do Instituto. Como que faz? Como que vocês fazem para manter essa estrutura? O Instituto hoje, graças a Deus, né, eu falo assim, são 77 anos de história, mas de uns 10 anos para cá que realmente crescemos, né? Que eu falo assim, que instituição, hoje tem um monte, né? Mas séria, que saiba trabalhar, saiba gastar, são poucas. Mas hoje o Instituto, nós temos parceria, né? Temos parceria com o SUS, que é esse 102 municípios. Temos parceria com a Secretaria da Assistência Social, que hoje contempla 45 usuários, que é o Centro Dia. Temos parceria com a Secretaria da Educação, que hoje contempla 35 crianças, que essas crianças que estão na rede pública, né, ela vai até o Instituto por um recurso, por uma adaptação de material. E nós temos os nossos eventos, nós temos a nossa lojinha, nós temos as consultas oftalmológicas, nós temos contribuinte também, tem parceiros, né? Tem empresas parceiras também. Então, temos bastante coisa, bastante meios financeiros para manter uma instituição, mas você viu lá, né, como que é árduo o trabalho. O dia que você foi, estava tendo a feijoada, né, que é um recurso também que ajuda a manter a nossa instituição. E estamos aí com bastante eventos, com bastante empresas parceiras para manter todo o nosso trabalho. Ah, tá. Se eu quiser fazer uma doação, eu quero ajudar o Instituto lá. Exemplo, eu tenho um filho que está lá, ou um parente, eu quero ajudar. Como que faz? Como que é esse processo de ajuda financeira? Nós temos o nosso setor de telemarketing, né? É só ligar no 3355-5000. Esse é o nosso telefone fixo e também o nosso WhatsApp. E falar que quer ser contribuinte, que quer contribuir. Aí tem boleto, tem via Pix, né? Também não precisa ser só financeiro, mas como lá no começo eu comentei do Instituto, hoje, além do atendimento, nós também oferecemos refeições para eles, então café da manhã, almoço e café da tarde. Então, nós também aceitamos também doação de alimentos, né? A gente tem parceiros lá que toda semana manda carne, toda semana manda fruta, então também não precisa ser, porque às vezes financeiramente, às vezes é um pouco mais difícil, mas também a gente aceita também doação de alimentos. Então, só ligar no Instituto e falar que quer ser um parceiro. Ah, tá. Legal. É importante a gente saber, porque muitas pessoas não sabem e tem ali o Instituto que a pessoa pode fazer essa doação. E só lembrando, tudo isso que nós falamos de atendimento, né, de tudo, é tudo gratuito. Nós não cobramos nada para esse usuário frequentar o nosso Instituto. Ah, tá. Ô, Mara, quantos funcionários que vocês têm lá no Instituto? Entre professores, Uns 30, média 30 funcionários. 30 funcionários? 30 para 290 alunos. Sim. E lá vocês oferecem, já falamos de informática,
quais são não vamos dizer curso, mas as oficinas que você tem lá. Nós temos oficina de orientação e mobilidade. O que é oficina de orientação e mobilidade? Oficina de orientação e mobilidade é tudo, questão, ela vai ensinar, né, primeiramente a bengala, né? Depende como esse usuário chegou até no instituto. Se é bebê, então ela faz toda a questão da estimulação, né, do reconhecimento, trabalha mapa mental, aí depois entra com a bengala. Hoje a bengala também, que é bem importante falar, hoje tem 3 tipos de cores de bengala. Empresta aqui sua bengala, eu não vou abrir porque ela é grande. Mas hoje, né, os olhos do deficiente visuais é a bengala, né, ela é um material bem frágil, assim, é um metal. Pode abrir um pouco? Pode. Ô, Graça, abre pra gente, Graça, por favor. Só puxar essa cordinha. Isso. E é os olhos do deficiente visual, né? Então, hoje nós temos 3 cores de bengala, que é branca, verde e branca e vermelha. Então, a branca é para o deficiente que é total, né? Então, se você... tem cores. Para identificar mesmo, porque a própria sociedade, ela sofre, quer dizer, os alunos, né, sofrem preconceito, porque fala assim, para a sociedade é o seguinte, é um deficiente visual, ele não enxerga. Pode pegar, Graça. Tá, então deixa eu só entender uma coisa. Então, o branco é o total. Quais outros? A bengala verde é para o baixa visão, e a branca e vermelha é para o cego surdo. Isso, para identificar mesmo, porque assim, a população pensa que só, é deficiente visual, ele não enxerga, mas assim, ele não sabe que tem uma baixa visão, ele não sabe que o deficiente visual pode pegar um ônibus, entrar dentro do ônibus, ligar o seu celular e ler um livro, escutar uma música, porque assim, ele não vai fazer nada, é igual que a gente estava falando lá no começo, ficou cego, ele tem que ficar dentro de casa, trancadinho, bonitinho e pronto. Não. Então, a bengala, ela vem para isso, né? Ser humano normal. E outra coisa, eu vi vocês chegando, né? Eu vi que a Graça, às vezes ela apoiava, às vezes não. Isso, é autonomia, né? Que nós falamos, é autonomia. E assim, a gente oferece, porque assim, o que acontece? A população vê o deficiente visual, eles têm medo de chegar no deficiente. Sabe, o que eu vou perguntar? O que eu vou falar? Gente... você precisa de ajuda? Dá o ombro, oferece o ombro ou o cotovelo, né, Graça? Isso. E ele mesmo, ele vai falar o que é melhor para ele, onde ele sente mais segurança. Ele vai falar, não, eu prefiro o ombro ou o cotovelo. Não pegar o deficiente visual e puxar que nem um cachorrinho, entendeu? Então, porque assim, às vezes muita gente faz isso, mas não. Pega na ponta da bengala e sai puxando. Isso, pega a bengala e puxa. A gente pode ver que as pessoas não estão preparadas A população não com essa dificuldade. Os deficientes visual tá mais do que eles, entendeu? Porque assim, primeiro tem o preconceito, né? De como eu vou chegar, de como eu vou abordar e como que eu vou conduzir esse deficiente visual. Então, igual que você estava falando, realmente, só oferece, Graça, você precisa de ajuda? Vamos, e vamos atravessar. Agora, se ela sentir firmeza, ela vai com a bengala dela, né? E vai fazer todo o rastreio com a bengala, né? Andar com a bengala. E falando... Pode continuar. E falando das oficinas, aí temos orientação à mobilidade, temos a oficina de psicologia, né? Que é com a nossa psicóloga, que ela faz todo esse trabalho também de grupo, de socialização, de questão de aceitamento, mesmo com a família e com os usuários. Aí nós temos o Centro-Dia, que o Centro-Dia aborda várias oficinas, que entra oficinas de artesanato, de música, de esporte, né? Às vezes o aluno chega lá no instituto, tá pegando miçanga, ou tá fazendo uma coisa, mas atrás dessa miçanga, atrás desse trabalho artesanal, é trabalhado todo um trabalho para o braille também, né? Isso, entendeu? Aí temos oficina de braille também, aí temos oficina de informática. Aí entra com a parte pedagógica, né? O que é a parte pedagógica? Tem toda a oficina de adaptação de material, de recurso, né? De alfabetização em braille também, porque essa criança, se ela está inserida na rede, ela precisa vir para o instituto também para trabalhando isso, porque assim, hoje ele é uma baixa visão,
mas amanhã ele pode ser um total, né? Então, a gente vai trabalhando toda essa parte também. Tá. O Braille, a pessoa chega lá, claro, não sabe nada do Braille. Como que é esse aprendizado? A pessoa não sabe nada. Como que é esse processo de O aprendizado? Braille, na verdade, a Graça acho que vai saber falar um pouquinho mais, mas assim, a gente tem, né, a nossa professora lá, e é ponto, porque assim, o Braille são pontinhos, são 6 células, né? Uhum. E dessas 6 células você faz qualquer coisa, você escreve letra maiúscula, letra minúscula, ponto, vírgula. Então ela vai indo por Numérico, isso, número, conta, matemática. Então, com a célula você consegue fazer tudo. Então, ponto, aí ela vai trabalhando. Então, vamos trabalhar letrinha A até letrinha C. Então, letrinha A, ponto 1. Então, ela vai trabalhando ponto 1. Por quê? O Braille, ele é mais fácil escrever do que ler, né, Graça? com certeza. Porque, Pra ler, assim, você tem para que dar um escrever é passo, né? muito mais fácil, né? A máquina, muito mais fácil, entre aspas. Como né? assim para escrever é mais fácil? Porque para escrever, você bate nas teclas, vamos supor, letra B, é letra 1 e 2. Então, você vai pegar na máquina Braille lá, que vai ter as 6 células, e vai pegar 6 pontinhos, isso, Forma a célula. e vai pegar o ponto 1 e ponto 2 e vai bater. Mas a hora que você for escrever, tá tudo junto. Ele tá Olha. muito juntinho. Então, a dificuldade é um pouquinho maior. Então, aí, por isso, quem tem diabetes, né? Quem tem um problema nos dedos, né? Então, é um pouco mais trabalhoso ler o Braille, por causa disso. Por isso que nós temos a nossa oficina de artesanato para trabalhar isso com eles, né? Ah, legal. Muito bom. A gente vê que o Instituto, ele realmente ele abraça essa causa de ajudar as pessoas e essa interação dessas pessoas lá. Eles se tornam pessoas poderosas, empoderadas. É isso. É essa a palavra? É essa palavra. A Regiane fala muito, né? Empoderada, Tem que ser empoderada mesmo, sabe? E é isso que nós queremos mostrar para a sociedade. E é isso que é o nosso trabalho, mostrar que eles sim são capazes, sim, eles conseguem atravessar uma rua, sim, eles conseguem pegar um ônibus, sim, eles conseguem se trocar sozinhos, sim, eles conseguem morar sozinho, né? Até a gente teve, semana passada, a gente foi convidado também para um outro local, e eles e perguntaram, mas cadê seu companheiro? Né? O seu acompanhante. Porque ele foi no médico, o pessoal lá do médico estava perguntando para ele, cadê seu acompanhante? Não, eu moro sozinho com meus 2 gatos, meu acompanhante são meus 2 gatos. Então, assim, a sociedade vê o deficiente visual, acha impossível eles morarem sozinhos. Não, como que ele vai morar sozinho? Como que ele vai cozinhar? Como que ele vai lavar? Entendeu? Sim. Então, o Instituto, ele vem com toda essa junção para mostrar que sim, são capazes. Lógico que tem as dificuldades, não é que nem a Graça, né? Que ela só tem a deficiência, ela não tem outras comorbidades, né? Então, para ela, vamos te dizer, ela tira de letra. Mais fácil. Bem mais fácil. A gente tem cadeirante, que realmente já precisa, né? A gente tem, além da deficiência, tem o autista junto, enfim, mas sim, todos são capazes. Dentro das suas limitações, dentro da sua necessidade, todos são capazes, que nem a bengala. Não vai chegar um autista lá e a gente já vai dar a bengala para ele. Não, a gente vai trabalhando para inserir essa bengala nele, que nem a inclusão, né? Inclusão é linda, é tudo, mas não é toda a inclusão, toda a lei de inclusão, enfim, é válido para todos. É estudado cada um e que cada um tem o seu jeito, né, de aprender. Mara, você falou de pessoa que tem uma dificuldade visual, mas lá vocês também têm pessoas que têm dificuldade visual e outra dificuldade. Exemplo, a pessoa é surda. Surda, muda, temos. Com autista, cadeirante, muita sequela, né? A gente está recebendo bastante gente agora com sequela de Covid, né? Então, temos também, lógico, acidente. Então, assim, lógico que, por isso que tem a triagem, né? Não é, eu fiquei deficiente visual, eu vou para o instituto. É feita essa triagem por quê? O que a gente vê primeiro? Qual que é a deficiência
primária dela é a visual, ok. Se for a visual, ela vem para o instituto. Não, a primária dela ainda ela está com muita dificuldade de andar, por exemplo, um trauma, né? Aí a gente encaminha para uma outra instituição, a hora que ela tiver ok, aí ela vem para o instituto, porque vamos supor que a deficiência visual dela é secundária, terciária, né? Então, mas o nosso foco é a visual, e por incrível que pareça, está crescendo muito autista, né? E surdo-cego. Nascendo muitos pessoas cegas, Não, ficando, né? ficando. Surdo-cegas, isso. Tá. Muito. Entendi. Ô, Graça, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. O que que era que você ia falar? Não, é que eu estava entrando na fala da Mara aqui. Eu estava falando assim que a instituição, ela tem essa condição de cuidar de todas essas pessoas que perderam a visão de uma maneira ou de outra, porque é assim, no início da nossa conversa você disse: "Ah, você vai ser uma professora lá". A gente realmente, nós deficientes visual, nós somos professores. Então, porque às vezes, olha, a Mara, por exemplo, quando a Mara chegou lá na instituição, eu já estava, né, Hum. funcionários. Porque tem isso também, né, porque eu falo, quando chega os funcionários novos lá, eu falo assim: "Olha, aqui para trabalhar aqui na instituição", falo do céu, que aqui eu convivo, né, mas eu acho que em todas as instituições, você, além do seu salário, você não pode entrar aqui só pensando no salário, você tem que gostar dessas pessoas. Você tem que demonstrar amor por essas pessoas, porque nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos Esse carinho, né? sentir que a pessoa quer te ajudar de verdade, porque tem muitos que às vezes ajudam sim, sabe? Por obrigação, né? Eu estou sendo paga para isso, então eu tenho que fazer Sim. isso. E o instituto, ele se preocupa com isso, né? De conscientizar os funcionários dele, as funcionárias, qualificar, às vezes, quantas vezes vocês já foram, né, fazer Para São Paulo, curso para para São Paulo, Laramara. para Laramara, para aprender, né, como lidar com a gente, porque isso é muito importante, né? Que a gente sente que a pessoa realmente quer nos ajudar, né? E nós somos professores como? Todos os cegos, nós temos a obrigação, Flávio, de ensinar você. Porque nós somos uma minoria. Então não tem curso para você, nem todas as pessoas são orientadas como cuidar do cego. É nós que temos que ensinar vocês. Entendeu? É nós que tem pessoas que chegam, como nós disse, pega, arrasta. Então, nós não podemos ser mal educados com essa pessoa, nós temos que ensinar ela. Falar: "Você quer me ajudar mesmo? Então eu aceito, mas deixa eu pôr a mão em você, deixa eu pegar aqui e tal", porque nós que aprendemos. Ele não sabe, a sociedade não sabe disso. Às vezes nós brigamos muito lá com o nosso piso tátil, principalmente no terminal. Eles puseram um piso tátil lá, só que eles não identificaram, eles simplesmente puseram aquela nervurinha lá. As pessoas fazem a fila em cima, eles acham que aquilo lá foi feito para eles fazerem a fila em cima. Você entendeu? Então Pensa que é uma sinalização de fila, sabe? Uma Não, porque marcação. eu achava que aquilo lá era para as pessoas se proteger, para o ônibus não alcançar as pessoas ali. Que Linha de marcação, até aqui, né? Daqui para lá você não pode ir. tá totalmente É linha errado. de perigo, mas para eles. Ah, tá. Aí o que precisa? Nós vamos ser professor nesse momento. Nós que tem que orientar as pessoas. Não é chegar e brigar. Eu sempre falo que às vezes tem alguns deficientes que estão perdendo agora, estão meio revoltados, Sim. e chega, manda bengala. Eu falei: não, a gente tem que usar o nosso conhecimento e passar para a sociedade, né? Orientar as pessoas. Orientar as orientar. pessoas, porque eles não sabem, não tem nada ali. O que está acontecendo? Tem falha, eles puseram o piso, mas não identificaram. Então, o que nós precisamos? Uma identificação. Escreve lá, especial, sei lá, alguma coisa lá, falando que ali não é lugar de fazer fila, né? Sim. Então, a instituição, ela preocupa com isso, né? Ela qualifica os profissionais, né? E os profissionais passam para a gente, né, o que eles aprenderam, e nós vamos colocar em prática lá fora, lá na sociedade, com a sociedade, né? Legal. Muito bom. Ô Mara,
lá no instituto, todo lugar, pessoas que se destacam. Na verdade, todo lugar tem pessoas que se destacam. Nem a Graça aqui tá se destacando como professora, orientadora e tá nesse caminho aí, fazendo curso, indo para São Paulo Essa é a nossa mentora. né, Longe disso. e ajudando o instituto, né? Quem que vocês têm lá vamos dizer assim, que se destaca lá dentro lá? Porque todo lugar tem aquele que se destaca. E que matéria? A gente estava até vindo conversando no carro sobre isso, né? Porque, assim, realmente, eu acho que todo mundo, né? Todos. Depende. Lógico que uns se sobressai, né? Uns são menos inibidos, tem menos vergonha. Ele que é bom de informática, ensina o que tá do lado ali. Não, tá, não sei o que e tal. Sim, temos, lógico que temos, assim. Acho que é 50-50. 50% sim, 50%, sabe? Eu não vou citar nomes, né, Graça? Senão, vixe, você não sabe os ciúmes. É porque lá na instituição, não cortando a conversa de vocês, é assim, cada um destaca na sua área. E eu posso citar um nome de alguém aqui, você não perguntou para mim, mas eu vou citar. A Graça é melhor, a Graça é mais... Eu destaco assim, hoje nós temos lá um professor de música, Sim. E ele é assim, ele é cego, ele é um músico profissional, já está na música aí uns 30 anos, toca na noite, você deve até conhecer, que é o nosso professor, ele dá aula para nós, ele é cego também. Que instrumento que ele... Ele toca violão. O forte dele é violão. Um excelente violonista. Ele canta muito bem também, que é o nosso professor Ney Cândido. Estou falando da área da música porque é a qual eu estou mais envolvida, né? Sim. E ele também é um senhor músico, ainda agora recente, ele foi tocar num show com uma cantora da cidade aqui, que é a Marta Leite, e a gente ficou muito emocionada, viu, Mara? De ver ele, assim, sobressaiu muito bem. Então, tem essas pessoas que se destacam. Mas nós temos muitos que destacam na área da informática, na área do esporte, né? Sim, eles gostam muito de esporte. Muito. Né? Lá no Instituto, nós sempre teve o judô, né? Que eles saem para campeonato e agora retomamos o goalball, né? O goalball, que ele está com uma equipe boa, a gente não sai para campeonato ainda, que nem o judô. Mas eles gostam muito e tem muitos ali que se acham no esporte, chega no instituto triste, que não é capaz de nada, enfim, que se acham no goalball e vai fazer vai fazer uma academia, aí vai fazer arremesso de peso, se acha também em outros esportes também. Ah, tá. E, aliás, ô Graça, nós temos aqui em Rio Preto eu não sei se é orquestra, se é banda de cegos. Não tem uma orquestra? Você conhece? Olha, orquestra eu não sei, mas nós temos uma banda. Um grupo, né? Nós temos um grupo, inclusive esse grupo, ele faz parte da nossa instituição. Chama Visão do Coração. Poxa, inclusive o Ney, ele está à frente desse grupo, né? Foi um dos fundadores, né? Há uns anos atrás, eu fui uma das fundadoras. Isso. Nós tínhamos um grupo que chamava Sexto Sentido. Nós éramos uma banda de 3. E a gente fazia algumas musiquinhas assim, amador, assim, simples, né? Mas a gente cantava em vários lugares por aí. E hoje nós temos a banda Visão do Coração, e ela é profissional praticamente, e hoje nós temos também o coral, que leva esse mesmo nome, né? Um coral que está se formando e que nós já apresentamos em alguns lugares aí, né, Mara? Inclusive, em fevereiro coral nós fizemos... Coral é difícil, hein? Porque tem que ali reunir as vozes. Mas eles estão fazendo bonito. Nós fizemos uma apresentação. apresentação lá no shopping Rio Preto, Rio Preto Shopping. Ela foi a coordenadora do grupo. Eu mais vocês, né? E foi muito bom, apesar da chuvinha que passou um susto em nós, mas foi muito bom. Foi assim, muitas pessoas emocionaram muito, porque
lá não apresentou só os profissionais, apresentou a escola toda. Foi um evento maravilhoso que deveria acontecer mais vezes, né? Então, Então, maravilha. e não contando assim, os destaques dos funcionários, né? Não é, Hã, não é puxa saco, não, mas hã. a gente tem lá a Regiane, que já tá quase da minha idade lá, né? É, A ela tá quase Regiane já junto. tem uns 24 por aí, né? 25 anos. 25 anos, 25, né? é. Quando ela chegou, eu estava lá também já. E eu sou patrimônio lá. Lá, ô Flávio, eu fico bem esperto, porque lá É. tem o diretor, de vez em quando, ele pega umas plaquinhas para identificar Colocar as placas, as né? plaquinhas. Aí eu, quando eu vejo, eu saio de perto, porque eu fico com medo de colocar uma na minha testa aqui, ó. Patrimônio. Vai ser, já é patrimônio do Instituto. Não, ótimo, ótimo. Então é isso, assim, como eu estava dizendo, né? Já tem a Regiane, né? Que é uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Já está lá há algum tempo. A Mara, né? Também, que chegou lá criança, né? Veio assim, do nada, né, Mara? É. Chegou do nada e hoje é uma das administradoras da instituição. E o senhor Romiro nem se fala, né? Que ele veste a camisa, você vê o homem carregando caixa quando tem eventos, ele tem seus 70 anos, né? 70 e pouco, Isso. e ele veste a camisa, tá ali É de amor, né? Foi frente. que a Graça falou. Eu falo que trabalhar numa instituição, você tem que ter amor, você tem que ter carinho. Eu acho que você tem que ter além do salário, né? Sim, Além da sua além. profissão, mas sim, eu acho que é um amor, porque eu falo assim, tá trabalhando numa instituição não é fácil, né? Não é fácil, você vê as dificuldades, é evento, é festa, sabe? É isso, mas eu falo o amor. Depois você olha aquelas crianças, eu falo muito isso com as meninas, chega aquele bebê todo indefeso, todo assim, sai, hoje já tá moço, já tá andando, sabe assim? Isso que é muito gratificante no nosso trabalho. Você vê o resultado do seu trabalho. Isso que é legal. E assim, o deficiente é um resultado pequenininho, sabe? Um negocinho você já fica assim, mas nossa, é um negocinho, porque pra gente que é vidente é simples, mas pra ele, pra equipe que viu toda aquela evolução, nossa, é uma coisa muito grandiosa. E cada vitória é feita, cada conquista é feita uma vitória. É comemorado. Comemorado, isso mesmo. E lá é assim, é que a gente vê todo profissional, ele na área dele, ele dedica, né? Ele Sim. faz com amor, ele tem o prazer de ver a pessoa evoluir naquela área dele. Todos os profissionais, né? A gente vê a professora de Braille, né? Que o Braille não é fácil. É fácil, ela tem toda aquela dedicação, Aquela paciência. paciência, né? Usa todas as técnicas para aquela criança desenvolver, e o adulto também, né? E todos, né? A área informática, o assistente social, a psicóloga, todas elas estão ali prontas para ajudar, né? Ô Graça, queria te agradecer pela sua vinda, tá? Conversei com a Mara, falou, ó, eu vou levar uma pessoa lá, Vai arrasar. Que fala mais do que o homem da que cobra. fala bem, que conversa, Falo bem porque eu e tá falo muito, né? arrasando mesmo. Tá? Queria imagina. agradecer você, queria agradecer a Mara, queria agradecer o Romiro Pedro da Silva, é o diretor lá, um dos diretores, e toda a família do Instituto dos Cegos. Agradecemos essa Pra que- oportunidade, né? De estar aqui falando mais um pouquinho do Instituto, Com né, Graça? certeza, né? E realmente, quando você fez o convite, na hora eu já pensei neles, né? Falo neles assim, nos usuários mesmo. Porque assim, é eles, o Instituto tá lá para eles. Então, lógico, nós temos que vender o nosso peixe, falar da nossa instituição, mas eu acho que mais do que nunca eles também têm que falar, né, qual que é a importância. Porque assim, sem eles, como vai ser o nosso trabalho, né? Não teria o Instituto, né? Não assim. teria. Eles é o nosso termômetro. Tá certo. E a gente agradece muitíssimo essa oportunidade que eu estou dizendo para você. Isso tudo é evolução. Uns anos atrás, nós não tínhamos essa oportunidade de estar falando nem o que fizeram de bom para nós. Quanto mais reivindicar alguma coisa, né? Então a gente agradece, né, Mara? Eu agradeço mesmo. muitíssimo. Eu Não, agradeço a Mara por ter me convidado e você por me ouvir. Não, tenho certeza que as reivindicações serão
serão enviadas, tá bom? Serão Se Deus enviadas. quiser, né? Ô Graça, você quer falar mais alguma coisa? Dar um tchau, mandar um abraço para alguém? Eu quero agradecer muitíssimo, né, você por essa abertura, agradecer a Mara por ter me convidado em nome do Instituto, né, com certeza, e que outras oportunidades como essa, com certeza, vão surgir, e espero poder ter ajudado em alguma coisa, né, para aqueles que vão ouvir esse podcast. E o que nós estamos falando aqui é a vida, é a realidade de uma pessoa cega, né? E ainda que nós ficou um pontinho e as pessoas que têm a baixa visão, porque eu não tenho ainda uma luminosidade, né? Eu não sou uma cega escuridão, eu tenho uma Sim. luminosidade. Nós estamos aqui num estúdio, tá cheio de luz. Se apagar essa luz, eu sinto essa diferença, né? Tá. Do claro e escuro. Infelizmente, não dá para me ver a sua fisionomia Sim. nessa distância que nós estamos. Mas a gente agradece muitíssimo, né, essas oportunidades que nós temos, Tá bom, né? tá bom. Obrigado, viu, Graça? Tudo de bom para você. Teremos outras oportunidades para o podcast, tá? Se prepara, vai se Obrigado. preparando. Obrigado. Eu quero escutar suas músicas, quero ver você tocar violão. Quero escutar sim. Nós vamos ter uma próxima oportunidade, tá bom? Com certeza. Mara. Isso aí. Mara, fica à vontade para você, as suas considerações finais. Aquelas assim, as minhas falas da É. Graça. Não, a gente também agradece pela oportunidade. Acho que realmente foi com o que a Graça falou, né? O nosso trabalho é isso, é mostrar para a sociedade, mostrar mesmo para que eles estão aqui, né? Para que o Instituto serve. Agradeço você por ter confiado também no nosso trabalho, ter sentido, tá vendo? Porque por isso que eu falo que instituição é isso, você sentiu, né? Você viu uma pessoa lá, você sentiu, falou, não, eu preciso saber mais como que é, né? E é isso, só temos que agradecer também essa oportunidade. Então tá bom. Nós aqui do Leitecast RP agradecemos vocês que puderam ouvir, né, a Mara e a Graça, e tenho certeza que haverão outros, nem que seja aqui no nosso Leitecast RP, pode ser em outros também, outros podcasts da cidade, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem nessa pegada aí, tá, de ensino e de doação, porque só se doando que as pessoas vão receber aquilo que é verdadeiro, que muitas vezes é emoção, você está doando o seu tempo, a sua emoção, o seu amor, deixando pessoas nas suas casas para cuidar de outras pessoas. E assim como nós cuidamos, nós também somos cuidados, tá bom? E nós temos um jargão aqui no Leitecast RP, que não sei se vocês conhecem, Leitecast RP. Aqui quem fala é você, tá bom? Vocês querem falar esse finalzinho aí, fazer o finalzinho comigo? Vamos. Então vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, até o próximo Leitecast RP. E não se esqueça jamais, Leitecast RP. Aqui quem fala é você. você. Até mais, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.